Deus. Para iniciar nosso culto de adoração, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 50. Salmo de número 50, o capítulo 50, né? Vamos ler do versículo 1 ao 23, todo o capítulo de forma alternada. Eu vou ler os ímpares e os irmãos respondem com os pares, até nós acabarmos o capítulo. Salmo de número 50, do versículo 1 ao 23. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Invocai-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama engano. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Convido nossa irmã Beth, faça uma oração de adoração nesse momento. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos entoar o hino de número 137.
Os irmãos podem assentar. Ainda em Salmo, agora no Salmo de número 51, momento de contrição do nosso culto. Salmo de número 51. Vamos ler mais uma vez de forma alternada. Eu vou ler os ímpares e os irmãos respondem com os pares. Salmo 51, do versículo 1 ao 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Amém? Convido a B que faça uma oração de confissão nesse momento. Amém. Irmãos, vamos entoar o hino de número 71. Vamos colocar de pé, que a voz sai melhor. Hino de número 71. Aqueles que trouxeram dízimo e oferta têm a oportunidade de estar depositando aqui à frente.
irmãos podem assentar enquanto a equipe de louvor se organiza aqui. Ainda em adoração ao Nosso Senhor, vamos cantar 2 cânticos nesse momento. Aqueles que puderem se colocar em pé mais uma vez. Vamos louvar o Senhor. Esse segundo cântico fala sobre mudança de vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver. Jesus Cristo, ele transforma a gente, transforma o nosso interior. E essa transformação, ela se exprime exteriormente. E vamos cantar sobre essa transformação, sobre a mudança de vida que o nosso Senhor faz em nossos corações e na nossa vida como um todo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou
meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento de culto, ó Deus. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor publicamente, juntos, ó Deus, unidos como igreja, como família. Obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade, através do sacrifício santo de Jesus Cristo, de louvarmos ao Senhor, de estarmos em Sua presença, ó Pai. Obrigado porque o Senhor habita em meus louvores e nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, ó Pai. Recebe nosso culto, recebe nossa adoração. Fala conosco também, Senhor Deus, perdoe nossas falhas e pecados e continue nos abençoando. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar? Chegamos ao momento da mensagem. Antes eu vou pedir que o William ore pelo culto já das crianças. A B vai ficar com eles hoje. Logo em seguida nós ouviremos a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, queremos orar pela nossa edificação, ó Deus. Queremos orar pela edificação das nossas crianças. Orar para que o Seu Santo Espírito fale conosco essa noite, ó Pai. Fale conosco, fale com elas, ó Pai. Fale através de mim, através da Bened, que levará a mensagem para as crianças, ó Pai. Que o Senhor prepare os nossos corações para receber essa palavra. Nos ajude, ó Deus, a guardar essa palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, ó Pai. Nos ajude a praticar essas palavras diariamente, ó Deus. Que nada seja perdido, ó Pai. Que não nos distraiamos nesse momento. Que o Senhor nos permita focarmos totalmente e completamente na Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Nós vamos continuar nossa exposição do livro de Atos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16. Atos capítulo 16. O texto é um pouco longo, mas vamos fazer a leitura integral do texto. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 40. Atos capítulo 16,
a partir do versículo 11 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus seguidores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E pregaram-lhe a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. E querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de grande temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Amém. O tema da pregação de hoje é quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Antes de começarmos, eu queria explicar o que é um paradigma.
Um paradigma, ele é um padrão, ele é um modelo, ele é uma forma. E no caso aqui, eu quero falar sobre paradigma social. Padrões sociais que cada sociedade tem o seu padrão, em cada época, alguma coisa está ali vigente e determina a forma de comportamento dessa sociedade. Ok? O Evangelho, ele quebra os paradigmas da sociedade. Ele quebra os padrões da sociedade. Ele vai totalmente contra os modelos que a própria sociedade impõe. Por quê? Porque o Evangelho é baseado nos padrões de Deus, nos padrões de Cristo, e não nos padrões do mundo. O Evangelho, ele não se conforma com este século, ele não se molda aos moldes da comunidade, aos moldes da sociedade humana. Certo? Nunca nós vamos ver a igreja caminhando exatamente do mesmo modo que a sociedade, ou pelo menos não deveríamos, porque nós somos naturalmente contra a cultura. O Evangelho, ele é contracultural, ele vai contra aquilo que a sociedade caminha, porque normalmente a sociedade caminha por caminhos pecaminosos. E o Evangelho, ele anda na contramão do mundo. É isso que, quando a gente fala na contramão do mundo, é disso que estamos falando, de quebrar paradigmas. Um paradigma dessa época, só para que os irmãos tenham noção do que eu estou falando, era os judeus, principalmente os fariseus, eles não se misturavam com certas pessoas. Eles tinham um orgulho de serem judeus e não se misturavam com aqueles que não eram judeus, com os gentios. Paulo era fariseu. Antes da sua conversão, ele era fariseu. E para vocês entenderem o nível de orgulho que os fariseus tinham, eles oravam exatamente dessa maneira: Senhor Deus, muito obrigado por eu não ser um gentio. Senhor Deus, muito obrigado por eu não ter nascido mulher. E Senhor Deus, muito obrigado por eu não ter nascido escravo. Essa era a oração padrão de um fariseu. Paulo com certeza aprendeu a orar dessa maneira e com certeza ele orava dessa maneira antes da sua conversão a Jesus Cristo. Ele orava: Senhor Deus, muito obrigado porque eu não sou gentil, porque eu não sou mulher e porque eu não sou um escravo. E aí nós vamos ver hoje, na história de hoje, nesse pedaço da Escritura, que Deus mudou completamente os paradigmas de Paulo. Deus converteu Paulo de uma forma que, através dessa parte da história, dessa parte da missão, a gente vê Paulo pregando para mulheres, a gente vê Paulo pregando para escravos e a gente vê Paulo pregando para gentios. Deus, através do seu evangelho, quebra paradigmas. Nosso contexto, a gente viu que, nas últimas pregações, Paulo começou a sua segunda grande viagem. Ele e Silas, Barnabé, foi para o outro lado com João Marcos, e aqui nós tínhamos Paulo e Silas. Quando eles chegaram em Derbe, eles recrutaram Timóteo, o pequeno, jovem Timóteo. Timóteo era um adolescente, provavelmente, nessa época, e ele entrou para a companhia de Paulo, para a companhia de missionários de Paulo. Então nós tínhamos Paulo, Silas, Timóteo. E quando eles chegaram no porto de Troade, eles encontraram com Lucas. A gente viu também que Lucas começou a participar da história, porque ele começa a escrever nós partimos, nós estávamos. Ele começa a falar na primeira pessoa do plural, sinalizando que ele estava junto com Paulo nessa época. Então, a companhia de Paulo, a companhia missionária, tinha Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Eles estavam viajando. Eles foram de Troade direto para Samotrácia, versículo 11. Samotrácia era uma ilha que servia de apoio ali no meio dessa navegação. E no dia seguinte eles chegaram a Neápolis, que era o porto que levava diretamente à cidade de Filipos. Foi uma viagem super tranquila. Normalmente essa viagem demorava 3, 4 dias, e a gente vê que eles fizeram em 2 dias. Em um dia eles chegaram em Samotrácia e no dia seguinte eles chegaram em Neápolis. E dali eles viajaram para Filipos, que era uma cidade da Macedônia. Era uma das cidades principais da Macedônia. Depois de Tessalônica, era a principal cidade daquela região, Filipos. E ali era uma colônia romana. E era muito importante as colônias, porque elas eram praticamente um território de Roma fora da Itália. Então, quem morava em Filipe, quem nascia em Filipos, era romano de nascimento, era um cidadão romano e tinha todos os privilégios dos cidadãos que nasciam em Roma. Eles tinham os mesmos privilégios e eles se orgulhavam muito de serem romanos. Quando a gente estudou a carta de Filipos, a gente viu isso, né? Eles tinham um orgulho enorme de serem filipenses, mas principalmente de serem cidadãos romanos. Cidadãos romanos. Eles eram colônia de Roma. E a gente vê que Lucas escreve
que eles ficaram nessa cidade por alguns dias. Eles começaram a seguir o mesmo padrão que eles seguiam anteriormente. Então Paulo procurou uma sinagoga, mas Filipos não era uma cidade simpática aos judeus. Não tinha uma sinagoga em Filipos, por alguns motivos. Primeiro, você precisava de pelo menos 10 homens judeus para formar uma sinagoga. É provável que não tinha 10 homens judeus para formar uma sinagoga. E os filipenses tinham uma certa rejeição aos judeus. Eles eram, de certa forma, antissemitas. Eles não gostavam de judeus. Paulo, então, procurou um outro lugar para poder pregar. Durante o sábado, eles não acharam sinagoga, então eles foram para fora da cidade. Por quê? Porque a lei dizia que se não houvesse um lugar, uma sinagoga, um templo para a adoração dos judeus, eles deveriam então procurar um lugar próximo a um rio para poder fazer o culto. Por quê? Próximo a um rio. Porque perto do rio eles poderiam fazer os rituais de purificação. Eles utilizariam água para fazer batismos e todos os rituais de purificação. Então a gente vê no versículo 13 que eles procuraram um lugar perto do rio. E o que eles acharam lá? Mulheres. Haviam um grupo de mulheres que oravam nesse lugar. Um grupo de mulheres que estavam ali. E aí a gente vê o primeiro grande paradigma sendo quebrado. Um judeu, um mestre judeu, jamais pararia para ensinar mulheres. A gente vê a estranheza que os discípulos, os apóstolos tiveram quando encontraram Jesus ensinando a samaritana. Por quê? Porque não era comum. A própria samaritana ficou espantada. Como que você, sendo judeu, vem falar comigo? Né? Eles não era uma coisa comum. Além da mulher samaritana ser uma samaritana, ela ainda era mulher e não era comum nem parar para ensinar mulheres e nem parar para ensinar samaritanos. Da mesma forma que não era comum que judeus fossem ensinar mulheres, mas Paulo, Silas, Timóteo e Lucas pararam ali naquele local e começaram a pregar a palavra para aquelas mulheres. Primeiro grande paradigma sendo quebrado pelo Evangelho. E vejam, irmãos, nós vivemos hoje uma sociedade que tem um certo paradigma, né? As mulheres, elas estão buscando liberdade, libertação. A gente tem um grande movimento feminista de mulheres querendo liberdade. E não há nada de errado nisso. As mulheres têm que ter liberdade, elas têm que ter os mesmos direitos que os homens? Claro que sim, somos todos seres humanos. Nós vamos ver que em Gálatas 3,18, Paulo diz o seguinte: não há mais judeu e nem grego, não há mais homem e mulher, não há mais escravo ou livre, somos todos um em Jesus Cristo. Não há diferença entre classes, não há diferença entre gêneros, não há diferença entre aquele que é judeu de nascença ou aquele que não é. Paulo fala que em Cristo todos nós somos um. Porém, a forma como as mulheres estão buscando a liberdade não é uma forma bíblica. A gente sabe que a liberdade ela vem com a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A religião cristã, ela nunca foi e nunca será uma religião machista, ao contrário do que está sendo pregado. Nunca foi. A Bíblia sempre falou das mulheres e sempre nós vemos a importância que as mulheres tiveram no plano de Deus para a humanidade, começando por Eva. Eva é a mãe da humanidade. Deus poderia ter criado toda a humanidade num piscar de olhos, num estalar de dedos ou com a sua própria palavra. Mas ele resolveu que através de uma mulher a humanidade nasceria. Nós temos outros exemplos como Raabe, nós temos Noemi, nós temos Débora, que era juíza em Israel. Era uma profetisa que agia como juíza em Israel. Nós temos Maria, a mãe de Jesus Cristo. Para citar algumas, temos muitas outras. Nós temos Esther, que era uma órfã rejeitada e se tornou rainha. E teve um papel super importante no plano de Deus. Nós temos aqui no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, a gente vê as mulheres têm uma grande importância. Lucas cita várias mulheres, desde o primeiro capítulo. Desde o capítulo 2, ele fala, homens e mulheres foram convertidos. Ele fala, eles se reuniam juntos, eles trabalhavam juntos. Ele fala sobre as viúvas que estavam sendo esquecidas, mas ele também fala sobre mulheres que ajudavam os apóstolos nas viagens. A gente vê que o ministério de Jesus Cristo teve muitas mulheres colaborando com Cristo. Muitas mulheres colaboraram com Jesus
E Paulo mesmo cita Rode, cita Priscila, cita diversas mulheres que foram super importantes no ministério. Então, a gente vê que esse paradigma ele já foi completamente quebrado. E não há nenhum tipo de mérito na pregação do evangelho feminista que está sendo pregado hoje. Não há. Estão pregando uma liberdade longe de Deus, uma liberdade que vai além da igualdade, uma liberdade que quer ser superior àquilo que aquilo que Deus criou para que fosse. Então, vamos compreender. Nós somos iguais. Em questão de gênero, nós somos iguais. O que muda é a função. Deus, por sua liberdade criativa, sendo o autor do universo, escolheu criar o homem para umas coisas e mulheres para outras coisas. A própria Trindade tem uma economia, né? Nós sabemos que Deus Pai tem uma função dentro da Trindade, Deus Filho tem uma outra função, Deus Espírito tem uma outra função. E a gente não vê eles brigando entre si, o Filho falando, por que eu que tenho que ir lá morrer? A gente não vê o Espírito Santo falando, não, por que eu tenho que ficar lá com esses seres humanos guiando eles? Não, cada um tem o seu papel e cada um desempenha o seu papel. Se Deus tem o seu próprio papel, por que nós homens não teríamos? Deus criou o homem para sustentar uma casa, para ser o líder da família. Deus criou a mulher para ter filhos. O homem não tem útero por quê? Porque é a mulher que tem que ter filhos. Deus criou dessa forma. Deus criou a mulher para ter filhos, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da casa. São questões de função. Isso não diminui um e não exalta o outro. Ok? Paulo continuou pregando e ele encontrou essa mulher chamada Lídia, versículo 14, que ela era da cidade de Tiatira. Cidade de Tiatira, nós conhecemos por causa do Apocalipse, né? Ficava no antigo reino de Lídia. Lídia tinha o mesmo nome do seu país de origem. E ela era dessa cidade de Tiatira, que era uma cidade muito rica, muito famosa por ser uma grande indústria têxtil. Eles produziam muito tecido e eles tinham uma grande concentração de púrpura. Eles conseguiam fazer a tinta púrpura, que era muito cara naquela época. O azul, o anil, era muito difícil de conseguir. Mas tinha uma grande concentração na cidade de Tiatira. E as pessoas que poderiam fazer comércio desses tecidos púrpura eram só pessoas que haviam nascido na cidade e que tinham muito dinheiro. Então, Lídia era uma mulher rica. E Lídia, com certeza, era um exemplo para as mulheres da sua época. A gente não vê em momento nenhum Lucas falando sobre o seu marido. Provavelmente Lídia era sozinha. Mas ela cuidava da sua casa. Ela trabalhava fora, era uma comerciante de púrpura, era muito bem sucedida, porque a gente vê que ela tinha uma casa grande. A primeira igreja de Filipos foi na casa de Lídia. Ela tinha escravos, servos, ela tinha crianças, ela hospedou os missionários, todos esses homens, e mais para frente nós vamos ver que ela hospedou todos da igreja, todos os cristãos que haviam se convertido na sua própria casa. Então era uma mulher bem-sucedida e ela era temente a Deus. O versículo diz que ela era temente a Deus. Provavelmente ela era uma judia prosélita que havia se convertido ao judaísmo e que era fiel a Deus. Mas ainda faltava algo para que ela fosse salva. O que faltava? O evangelho. Faltava conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que para ser salvo é necessário crer em Jesus Cristo. Não é somente cumprir a religião, aquilo que a religião ordena, mas você tem que acreditar de todo o seu coração em Jesus Cristo. É uma questão de fé, a salvação. E ela estava ali e ela ouvia a pregação de Paulo. Temente a Deus, nos escutava. E aí o que aconteceu? Lucas escreve o seguinte: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Apesar de sabermos que o homem tem que dar um passo de fé para ser salvo, ele tem que crer em Jesus Cristo, a salvação é pela graça mediante a fé, a gente vê, e mais uma vez, Deus confirmando em sua palavra que a fé vem do próprio Deus. Ele abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a palavra, para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. Era necessário que ela ouvisse a pregação, a salvação vem pela fé, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Paulo estava lá pregando. Mas também era necessário que Deus lhe desse condições para crer. E Deus deu.
Deus abriu o seu coração para que ela pudesse atender as coisas que Paulo dizia. E aí Lídia foi batizada, versículo 15, ela e toda a sua casa. E nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangiu a isso. A gente vê que Lídia foi responsável pela salvação de toda a sua casa. Através dela, o evangelho chegou na sua casa. E todos creram. E todos foram batizados. Todos são todos. Crianças, escravos, servos, todos foram batizados. E ela já hospedou ali os missionários em sua casa, dando provas da sua conversão. Lídia deu provas de sua conversão. Então, primeira coisa, primeiro paradigma quebrado. Gênero, para Deus, não é uma questão de demérito, não é uma questão de um ser maior que o outro. Não, todos somos iguais em Cristo. O que muda é a nossa função. Segundo, a cura de uma jovem adivinhadora. A partir do versículo 16, a gente vê que, quando eles estavam indo para o lugar de oração, saiu ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então essa mulher estava possuída por um espírito, e esse espírito era conhecido por ser um espírito que adivinhava o futuro. Se adivinhava ou não, nós não sabemos, mas essa era a fama dela. E as pessoas lucravam com essa mulher. Eles escravizaram ela e utilizavam ela para receber lucro. As pessoas iam atrás deles para tentar adivinhar o futuro. Essa mulher começou a seguir Paulo e clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Esse demônio que estava nessa mulher estava falando a verdade. Ele estava falando que esses homens eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação. E de fato era isso que estava acontecendo. E no versículo 18 a gente vê que isso se repetiu por muitos dias, até que Paulo ficou indignado. E voltando disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Por que Paulo ficou indignado se ele estava falando a verdade? Porque, irmãos, esse demônio estava procurando uma associação com os cristãos. Ele estava querendo se associar com os cristãos. E se Paulo não falasse nada? E se Paulo deixasse? Então, as pessoas daquela cidade iriam ver que os cristãos e os demônios andavam juntos. Vejam só, às vezes, o nosso inimigo, ele não vem nos encarar de frente. Pelo contrário, ele vem sorrateiramente se misturar conosco. Ele vem falando a verdade. Por isso que nós temos tantas seitas que se dizem cristãos. E tantas pessoas seguindo essas seitas. Por quê? Porque chegaram falando a verdade. Jesus Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. E foram se misturando no meio dos crentes. Só que aí, quando você vai ver mais profundamente, eles estão falando coisas que não estão na Bíblia. Eles estão falando a verdade, um pouquinho da verdade, com um caminhão de teologia da prosperidade, que não está na Bíblia. Eles estão falando que Jesus salva, mas por trás tem um caminhão de teologia da autoajuda, teologia do coach, falando que você é o centro, que você é o cara, que você é o coração de Deus, você é a fraqueza de Deus. Eles estão pregando um pouquinho da verdade, mas por trás tem uma teologia da libertação, um comunismo disfarçado. Temos que tomar cuidado. Nem todo mundo que chega falando um pouquinho de verdade está com boas intenções. Paulo percebeu isso e por isso ele repreendeu esse espírito e expulsou o demônio dessa menina. E ela ficou livre. E aí Paulo arrumou confusão para sua cabeça. Os senhores que lucravam com essa mulher perceberam que haviam perdido ali a fonte do lucro. E por isso eles foram para cima de Paulo e Silas e arrastaram eles para a praça e levaram eles até as autoridades. Esses homens não eram bonzinhos, não. Eles escravizavam essa moça e isso era contra a lei dos romanos, mas até então eles estavam fazendo isso livremente. Quando eles perceberam que perderam o dinheiro deles, aí eles viraram homens bons e foram até as autoridades e falaram: olha, os judeus estão aqui perturbando a cidade. Vocês sabem muito bem que a gente não pode receber esses costumes, porque era proibido uma religião que não fosse aprovada pelo império. E o cristianismo não era aprovado pelo império, era uma religião nova. O judaísmo era tolerado pelo império em alguns lugares, mas não na cidade de Filipos. Eles foram bem claros: esses homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. De repente, eles viraram bonzinhos e estavam denunciando ali Paulo e Silas. Por que só Paulo e Silas e não Timóteo e Lucas? Porque Timóteo e Lucas eram gregos, né? Timóteo era meio grego, meio judeu, mas era conhecido por ser grego. E Lucas não era judeu, era grego. Mas Paulo e Silas eram judeus e eles foram presos. E eles eram os líderes ali da comitiva missionária. Foram presos, e não só foram presos, mas quando a multidão de Filipos ouviu que aqueles homens eram judeus e que eles estavam perturbando a paz romana, toda a multidão se levantou contra eles. E aí os pretores não tiveram outra alternativa senão castigá-los. E qual era o castigo romano? Você arrancava toda a roupa da pessoa, deixava ela só de tanguinha ali, só com a sua roupa íntima, e eram açoitados nas costas e nas pernas, com varas, ou com cordas. No caso aqui, Lucas diz que era com varas. E era um castigo, não era um castigo normal, não. Porque quando a gente pensa nos judeus, os judeus também tinham o castigo de açoites, mas você não podia levar mais do que 40 chibatadas. A lei proibia você de levar 40 chibatadas. Os judeus, como eles eram muito zelosos e não queriam quebrar a lei de jeito nenhum, eles davam 40 menos uma, eles davam 39 chibatadas e a pessoa era liberta. Mas os romanos não são conhecidos por serem bonzinhos, pelo contrário. Os romanos, eles eram brutais. E quando eles davam esse tipo de castigo, normalmente, eles só paravam quando o prisioneiro não aguentava mais. Então, Paulo e Silas foram castigados de verdade, até provavelmente terem o seu sangue derramado ali. Depois, Lucas escreve aqui no versículo 23, de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E aí, a gente vê o terceiro paradigma. Então, o primeiro, a pregação para mulheres. Não existe essa questão de gênero dentro do evangelho. O segundo, a questão da escrava. Paulo pregou para essa escrava, Paulo expulsou o demônio dela. Paulo salvou essa mulher. Não há desigualdade social aqui. E por último, a questão dos gentios. O carcereiro ele era gentil. Ele recebeu a ordem de guardar eles com toda a segurança. E no versículo 24, ele os levou para um cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O cárcere interior era um buraco dentro da prisão onde se jogava os prisioneiros, os piores prisioneiros. Então, imaginem Paulo e Silas sendo jogados nesse buraco, um lugar quase sem ventilação, provavelmente sem luz nenhuma, cheio de bichos, ratos, restos de corpos apodrecendo. Lá que foi jogado Paulo e Silas, e presos, amarrados pelos pés em um tronco. Ainda assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então, depois de terem sido espancados, jogados na prisão, amarrados pelos pés, eles faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Isso é muito importante para nós. Os outros presos estavam ouvindo Paulo e Silas dentro do buraco cantando, louvando a Deus e orando. E isso foi trabalhando no coração desses homens. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De repente, um terremoto, um sinal, uma resposta de Deus para a oração de Paulo e Silas. E todas as portas da prisão se abriram. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas, já puxou uma espada para se matar. Por quê? Ele era responsável por aqueles homens. Se aqueles homens sumissem, ele ia ser morto. E era melhor que ele mesmo se matasse do que caísse nas mãos dos romanos, que não eram nem um pouco bonzinhos, não eram nem um pouco misericordiosos. Ele puxou a sua espada e estava pronto para enfiar essa espada no próprio peito, porque ele achou que todo mundo tinha fugido. Mas Paulo gritou em alta voz: não faça nenhum mal, estamos aqui todos. E aqui a gente vê um outro milagre de Deus. Não só Deus fez um milagre libertando Paulo e Silas, mas Deus fez um milagre não permitindo que os outros prisioneiros saíssem correndo. Estavam todos ali. Talvez esses homens, depois de terem ouvido Paulo e Silas cantando e orando, e assustados com o terremoto, reconheceram que eles eram homens de Deus, e por isso eles não saíram do lugar. Talvez ficaram com medo, talvez eles já haviam até mesmo se convertido, sido convertidos
pela palavra ali de Paulo e Silas. Não sabemos o porquê, mas nenhum deles saiu da prisão. Então, o carcereiro pegou uma luz, entrou lá dentro, tremendo de medo, certamente, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levou-os para fora, e aí ele faz aquela pergunta, a pergunta que nós diríamos popularmente de R$1 milhão, né? Aquela pergunta que, na verdade, equivalia uma eternidade inteira. O que eu preciso fazer para ser salvo? Como ele chegou a essa pergunta? Também não sabemos, mas podemos imaginar que ele pode ter ouvido o depoimento da escrava, da mulher que havia sido possuída. Talvez ele sabia exatamente o porquê que Paulo e Silas estavam presos ali. Talvez ele tenha ouvido também Paulo e Silas cantando e orando no fundo da prisão. Acontece que, por algum motivo, Deus trabalhou no coração desse carcereiro e agora ele queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo. Não para ser salvo da morte física, porque se os prisioneiros estavam ali na cadeia, ele estava salvo, né? Ele só morreria se alguém fugisse. Mas ninguém fugiu, então ele estava salvo. Ele estava falando aqui de uma salvação eterna. Ele entendeu que ele era um pecador e ele entendeu que ele precisava de salvação verdadeira. Paulo e Silas responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Aqui é um imperativo, ele fala, faça isso agora. Creia no Senhor Jesus que você está salvo. E se sua casa também crer no Senhor Jesus, eles também todos serão salvos. Então, não podemos entender que uma pessoa só crendo salvaria a casa inteira. Não. A ideia aqui é, creia você vai ser salvo. Creia sua casa também vai ser salva. Então, no versículo 32, eles fizeram o quê? Pregaram a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não podemos nunca negligenciar a pregação da palavra. É a pregação que salva. Não foi o milagre, não foi o terremoto, nada disso. O que salvou esse homem foi a pregação da palavra de Deus. Eles pregaram a palavra de Deus para ele e para todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, olha tudo isso acontecendo em poucas horas, né? Houve o terremoto, o carcereiro foi lá, ia se matar, mas estava todo mundo lá, e ele perguntou como ele ia ser salvo. Paulo e Silas foram, pregaram para ele, pregaram para a família dele, todo mundo foi salvo. E eles cuidaram dos missionários, lavaram os vergões dos açoites, cuidaram das suas feridas ali, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Uma coisa importante também que nós vimos nesse trecho das Escrituras é que o batismo ele era para todos. Se era todos, era todos. Não se excluía escravos, não se excluía crianças e não se excluíam bebês. Eram todos. A gente vê diversas partes de Atos mostrando que as pessoas eram batizadas e todos das suas casas eram batizados, sem excluir ninguém. Isso é um argumento que nós utilizamos para o batismo de crianças, por exemplo. Todos foram batizados. Todos são todos. Homens, mulheres, crianças, adultos, bebês, todos foram batizados. E então, ele os levou para a sua própria casa, lhes colocando à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse homem teve o seu coração modificado, e ele mostrou a sua conversão, demonstrou através do batismo, como nós sabemos, o batismo é uma demonstração daquilo que aconteceu interiormente, e mais do que isso, ele demonstrou os frutos. Ele cuidou dos apóstolos, ele que havia jogado eles num buraco, sangrando lá no escuro, com um bicho, sei lá o quê, acabou levando eles para casa, na mesma noite. Como se fosse 9 horas da noite, jogou eles na prisão e 1 hora da manhã estava levando eles para casa, colocando eles para sentar na mesma mesa que os filhos, para comerem da mesma comida, e manifestando grande alegria por terem crido em Deus. Só Deus pode fazer um milagre desse, uma mudança, uma transformação completa no coração de uma pessoa que, num momento, não estava ligando a mínima para ninguém, em outro momento estava a ponto de tirar a própria vida, e agora estava com esses homens na sua própria casa, na sua própria mesa, se alegrando junto com eles. A gente vê que realmente foi uma conversão, e esse homem estava manifestando os frutos da conversão já ali naquele momento. Um gentil. Nós vimos a quebra do paradigma com uma mulher, a quebra do paradigma com uma escrava, e a quebra do paradigma agora com um gentil. Então, a oração do fariseu: graças a Deus porque eu não sou mulher,
Graças a Deus porque eu não sou escravo e graças a Deus porque eu não sou gentil. E o evangelho agora em Paulo mostrando que não há mais judeu e gentil, não há mais homem e mulher e não há mais escravo ou livre. Todos somos um em Cristo. Para terminarmos, vamos encerrar essa parte da história. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, que os pretores haviam ordenado que eles fossem colocados em liberdade, que era para eles irem embora. E Paulo falou, não, peraí. Eles me espancaram publicamente, sendo eu um cidadão romano, eu e Silas também era um cidadão romano. Foram espancados publicamente e agora vão mandar a gente embora assim, sem mostrar nada para ninguém. Paulo estava preocupado com o futuro da igreja de Filipos. Paulo não estava sendo orgulhoso ali. Ele estava preocupado. E quando eu for embora, o que eles vão fazer com os cristãos que ficarem aqui? Então Paulo exigiu que as autoridades fossem até eles e pessoalmente libertassem eles. Por quê? Porque aí eles ficariam com uma dívida, né? Eles poderiam ser mortos por terem açoitado cidadãos romanos sem um julgamento. E Paulo perdoou eles. E eles ficaram em dívida com Paulo. Isso garantia uma certa segurança para a igreja de Filipos. Paulo ficou tranquilo, porque ele pensou, agora eu posso ir embora e eles não vão fazer nada com os cristãos. Paulo exigiu que eles fossem até lá e pedissem desculpas pessoalmente pelo que eles fizeram. E assim aconteceu. E aí dessa vez eles pediram que eles se saíssem da cidade. Mas antes de sair da cidade, Paulo e Silas foram até a casa de Lídia. E a gente vê que lá eles encontraram os irmãos. Que irmãos? Provavelmente a família inteira de Lídia, os seus amigos, seus escravos. Também a mulher que havia sido liberta do demônio, do espírito adivinhador que a possuía. Talvez Evódia e Sintique, que eram mulheres de Filipos, talvez elas fizessem parte desse grupo de mulheres que oravam lá perto do rio. Provavelmente elas estavam ali também. A igreja de Filipos sendo formada. O carcereiro com toda a sua família. Então a gente vê que em alguns dias, Lucas escreveu que eles ficaram em Filipos alguns dias. Uma igreja foi formada por causa da pregação do evangelho, com mulheres, com homens, com pessoas que haviam sido libertas, porque paradigmas foram quebrados. Depois de confortar esses irmãos, então, eles foram embora. Nós, como cristãos, não podemos jamais cair no engano de acreditar nos paradigmas que a sociedade está colocando para nós. A nossa sociedade, principalmente a que nós estamos vivendo hoje, está criando alguns paradigmas, alguns padrões, e a gente vê muitas pessoas sendo influenciadas por esses padrões. A luta feminista se tornou uma coisa bizarra. A luta pelo racismo contra o racismo se tornou uma coisa bizarra. A luta dos pobres contra os ricos se tornou uma coisa bizarra. Nós temos que pregar a liberdade, sim, a igualdade, sim, mas nos padrões bíblicos. A Bíblia nos dá todas as diretrizes para lutarmos por igualdade, para lutarmos por igualdade de direitos, para lutarmos por justiça social. A Bíblia nos dá todos os padrões, e não são os padrões que o mundo está colocando. São lutas válidas, mas não da forma como estão sendo colocadas. Então nós temos que tomar muito cuidado com os paradigmas que estão sendo colocados para nós e quebrar esses paradigmas com o quê? Com a pregação do evangelho, porque as pessoas serão libertas verdadeiramente através da verdade. Quando elas ouvirem a verdade as libertará. Mulheres querem ser livres? Pregue a verdade para essas mulheres. Homens pobres querem ser livres? Pregue a verdade para esses homens. Escravos, judeus, gentios, todo ser humano só pode encontrar salvação em Cristo. E essa salvação vem através da pregação. Se nós quisermos lutar contra a corrupção, a melhor forma que nós temos para lutar contra a corrupção é pregar o evangelho, é converter as pessoas, é dar a oportunidade de que Deus trabalhe no coração das pessoas. Pregue o evangelho.
lutar contra a injustiça pregando o evangelho, ok? É pregando o evangelho, falando sobre a verdade, que as pessoas são libertas. Amém? Vamos orar mais uma vez, nesse momento. Ore comigo pedindo para que Deus nos ajude a sermos bons missionários, a sermos bons pregadores, a praticarmos a justiça, mas nos padrões bíblicos, a quebrar os paradigmas da sociedade, de acordo com o Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, ó Pai, por esse momento de culto. Obrigado, ó Deus, por essas palavras escritas que chegaram até nós, ó Pai. Obrigado por essa pregação, pelo Teu Santo Espírito falando aos nossos corações, ó Deus. Que todos nós nos empenhemos a partir daqui, ó Pai, para pregar o Seu Santo Evangelho, ó Deus. Seja para homens, mulheres, brancos, negros, pobres, ricos, nada disso nos importa. O que nos importa é que almas sejam salvas. O que nos importa é que o Evangelho seja pregado. Que o Senhor nos ajude, Deus, a quebrar os paradigmas da sociedade, a andarmos na contramão do mundo, a lutarmos com as armas da verdade, com as armas que o Senhor mesmo nos deu, ó Pai. Que não sejamos enganados por esses ventos de doutrina, por esses evangelhos falsos, por esses falsos profetas. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, ó Deus. Que o Senhor nos livre de todas as tentações. E que o Senhor nos permita sermos agentes, ferramentas em suas mãos para a salvação daqueles que estão perdidos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração essa noite. Amém. Amém. Irmãos, estamos encerrados então. Ainda bem tirar o copo. Estamos encerrados. Avisaram lá as crianças? Então os avisos, né? Nossa primeira programação da semana, sempre às terças-feiras, às 8 horas, estudo para aquelas pessoas que querem aplicar o discipulado a alguém. Então, se você tem a oportunidade, venha participar conosco. Quinta-feira, reunião de oração aqui na igreja, também às 8 horas. Venha participar conosco. Se tem oportunidade, tem disponibilidade, venha participar conosco. E mais alguma? Então, presencialmente mesmo, né? Às 7 horas da noite? Às 20, né? Então, reunião de oração da SAF, segunda-feira às 20 horas. Algum outro aviso? Não, né? Agradecer aos irmãos que têm contribuído com o leite. Muito obrigado mesmo. Por enquanto, tem dado, né? A gente até distribuiu e sobrou bastante, porque muitas pessoas não vieram buscar cesta. Então, muito obrigado, irmãos, pela colaboração, por trazer a caixa de leite. Tem sido bênção na vida de muitas pessoas aí, muitas crianças que não têm muitas vezes nada na manhã, às vezes só tem o leite e é o leite que toma. E é isso. Boa semana para todos. Ali dá um soquinho na mão do seu irmão. Deus abençoe.